Olá, povo precioso, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente, né, no horário que você vê aí, assistir esta live. Abençoados sejam todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Mestre, Rei, Protetor, Príncipe da Paz. E Ele já está chegando a qualquer momento, a trombeta vai tocar, hein? Glórias a Ele, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. E eu creio que você, irmão, você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem divulgado, tem curtido, compartilhado para a glória e honra do nome de Jesus, para que todas as almas sejam alcançadas, a maioria seja alcançada para Ele. Nós só fazemos a nossa parte, o nosso id de evangelizar antes da volta dele. O intuito é não ficarmos parados, sentados, satisfeitos, né? Salvos, sentados e satisfeitos, não, mas mexendo-nos como missão, porque nós somos salvos pela graça. Mediante a esta graça é que vamos conseguir. Deu erro de gravação aqui, mas eu vou dar uma olhada aqui. Acho que foi erro, não sei. Não tá gravando. Que eu utilizo duas câmeras, uma frontal, outra traseira, mas também conto com um programa para poder auxiliar. Então, como eu estava falando, acho que os irmãos escutaram as minhas palavras. Vamos continuar até o dia da redenção. Se for hoje, glória a Deus. Se for amanhã, também glória a Deus. Se ainda for semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas vamos continuar esperando e tendo a experiência sempre de contar dos sonhos, que tem gente que fala e duvida que nossos sonhos acha que vem da carne, mas vem do Espírito, porque Deus nos revela. E Joel 2 mesmo fala que testificaria as coisas antes de acontecer. Joel 2 ainda fala do sol que se escureceria antes que viesse o grande dia do Senhor, sendo que na interpretação que se faz é que primeiro acontece o arrebatamento, depois o sol vai escurecer. Aí pode até ter vários dias de escuridão ou 3 dias, não importa. Aí sim depois o homem do iníquo se manifestará, não como os que ensinam assim nas igrejas. Inclusive na escola dominical ensina, e várias vezes se ouviu falar que o anticristo tem que aparecer primeiro, que blá 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 blá, que na época não se fazia milagres, eu não fazia, as pessoas pegavam alimentos e traziam, daí se multiplicavam, mas ficava, não é assim, até se trazia, mas para sustentar 5.000 pessoas. E o irmão que falou, até um pastor dando aula na escola dominical de nós jovens, falou isso aí, é inconcebível. E dizer que conseguia porque as pessoas compravam, dando a entender que a gente mesmo tem que se virar, porque aqui na minha, infelizmente, ninguém ajuda ninguém. Eu tenho recebido ajuda de vizinhos, mas ainda carecendo de ajuda, porque faltando alimento às vezes chegou a faltar, mas aos vizinhos, graças a Deus primeiramente, depois os vizinhos e colegas, mas não irmãos da igreja, qual eu já tentei muitas vezes, até mesmo vender coisas, mas eles não compram, eles oram para a gente conseguir emprego, mas não ajudam estendendo a mão. Infelizmente, tem igrejas que é assim, por isso que nem, até mesmo se fosse para falar o contrário, eu não poderia citar o nome, porque fica feio, deixa eles com, é o deles. Eu gosto, quando eu pude ajudar, eu ajudei e fiz uma coisa que, graças a Deus, glória a Deus, eu fiz para a honra dele, do nome dele. O que eu fiz fica comigo, Deus sabe todas as coisas. Eu fiz porque eu me coloquei no lugar da pessoa. E todas as coisas que eu gosto de fazer, um simples copo d'água, estender a mão de qualquer coisa que você fizer a um dos seus irmãos, dos seus vizinhos, seja quem for, seja qual credo for, raça, cor, etnia, etc, etc. Você está fazendo um bem tremendo, porque você não está vendo nada, você está vendo a pessoa, você está sendo empático. Então, esta é uma das palavras de agora da manhã, mas também tem duas mensagens no outro vídeo que eu vou juntar com esse. Aí vai ser um único vídeo. Tem vezes que eu faço live extensa, né? Já fiz raras exceções, ao vivo também é exceção, raras. Fiz o antepenúltimo, o penúltimo foi meia hora online, ao vivo. Mas infelizmente quem está dentro do canal aí às vezes não está conseguindo ver. Eu coloquei que eu ia fazer, dei um prazo acho que de
12 horas, mais ou menos, eu acho, ou 6 horas, que iria ser até 7 horas da noite. Fiz. E vou procurar divulgar mais, divulgar quando for para deixar pronto para o pessoal ver e já se prontificar de estar pronto lá. Se marcar 7 da noite, 7 da noite, 8 horas mais tardar, marcar 10 horas, 10 horas. Um exemplo que eu estou dando aí. Então vou deixar sempre marcado aí no YouTube para os irmãos verem o vídeo, assistirem, compartilhar também. Quiser colocar no seu canal algum, o último que sair, esse aqui está autorizado. Se quiserem, são 2 palavras, eu estarei falando nele sobre a fé como grão de mostarda, e uma outra palavra também adjacente, que agora eu não estou lembrado, que vai ser a primeira antes da fé do grão de mostarda, que é a fé que nós temos que ter, justamente precisamos ter quando não tem aquela fé que é a maior do tamanho do universo, mas a mínima, ela sendo exercida com grande expectação no poder de Deus, é a alavanca que dará a vitória, e será nessa pequena fé, que é minúscula, menor do que um 1,1 milímetro, um negócio assim, um 9,5 milímetros, que só se enxerga telescopicamente, né? Seria por microscopicamente. Então, que vocês estejam sempre preparados, eu também estejamos preparados, ore por mim, e que Deus abençoe a todos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glórias ao nome dele, porque nós não somos aqui. Eu me alegro não pelas coisas que fiz e faço, mas pelo meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e que ele vai nos revestir até o final, até o dia da volta dele. Eu creio, e oriento os irmãos também a crerem e a continuar orando, pedindo: Senhor, me abençoa, me ajude a subir no arrebatamento. Ore com ele, peça a ele, se arrependa também. Nós somos falhos, mas Deus nos perdoa. Eu perdoo a todos, de verdade, porque se não for assim eu não pediria perdão. Se eu tivesse no coração que ainda queria me vingar, que ainda tivesse alguma coisa de execução para fazer contra alguém, eu não estaria nem pedindo. Mas como eu deixei para com Deus isso, porque todas as coisas, só pararem para pensar, uma vez que vocês perdoam, todas as coisas Deus vai tomar conta, vai pedir de todos. Então, você perdoou, Deus vai te perdoar. E as outras coisas que te fizeram, nem precisamos fazer nada, porque Deus já vai dar a vez a sua ira vindoura. Nós estaremos livres dela. Maranatas, ora vem Senhor Jesus. Nós estaremos livres, porque nós somos a noiva. O remanescente é outra coisa, aqueles que não querem ouvir a palavra, os que acham que não vai acontecer agora, que é só em 2030, 2040, 2070. Esses são os remanescentes. Quem crê que Jesus vai vir agora é a noiva. A noiva crê o tempo todo que Jesus vai vir e fica na expectação, crendo que ele está vindo em 2010, 2011, 2012, 2014, 2016. A gente sempre está pensando, mas eu não falo o dia, eu não gosto de falar nem o dia, nem a hora. Eu não falo, Deus está vindo, fulano, já está vindo na data tal, não. Tá vindo, eu acho, sempre creio que é nesse ano. Aí se não for esse ano, eu já vou crer que é o ano que vem. Aí se não for ano que vem, penso também que pode ser no ano, e assim sucessivamente. Bom, para não ficar muito longo dessa vez também, eu vou terminar por aqui. Aqui em sequência segue as 2 mensagens, que é a continuação do vídeo, ok? Um forte abraço, uma boa semana para todos. Maranautas, ora vem Senhor Jesus. Transformados. Glórias e graças a Jesus, porque só Ele, pela misericórdia dele. Amém. E bem, Senhor. Bom, vamos com mais uma programação aqui pelo nosso canal do YouTube, Bodas do Cordeiro. E vamos estar lendo aqui 2 longas, mas que fazem parte para o trabalho, para o serviço do Senhor, enquanto ele não vem. Isaías 43:1. Mas agora sim, diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel. O teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e Cush, a Etiópia, e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos.
digno de honra, e eu muito te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Ordenarei ao norte, da e ao sul. Não retenhas, trazei os meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Tudo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Fazer sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas não perderam a capacidade de escutar. Todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles predisse isto, ou pode anunciar as magníficas obras passadas? Ora, que eles nos apresentem suas testemunhas, a fim de provarem que estavam de fato certos, para que outros ouçam e exclamem: é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi para que os saibais, e creais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou. Tampouco haverá alguma depois de mim. E eu mesmo sou Yahvé. O Senhor é além de mim. Não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e proclamei. Eu não um Deus estrangeiro com Deus minúsculo, de qualquer outra nação, entre vós que o fizeste. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, assim declara Yahvé. Desde toda a eternidade, eu sou, eu não há nada nem ninguém que possa escapar de algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santíssimo Deus de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Estavam os caldeus navios com os quais se vangloriavam. Eu sou Yahvé, o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz Yahvé, e que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntaram, fazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos, eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Breve, breve. Aí no caso eu falando. Mas na palavra depois disso, não percebeis ainda? Porém o caminho no deserto e os rios ermam. Respondeu-lhe o Senhor, aí já é uma outra citação, que vamos entrar agora sobre a questão da fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, ou amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17:6. Pois na verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. Que pensamentos e emoções invadem o nosso coração quando lemos essas afirmações do Senhor Jesus? E estamos de fato firmemente convictos de que isso se cumprirá literalmente, plenamente, com uma ordem nossa, fazendo uma moreira ou um monte se transplantarem de um lugar ao outro. Ou reagimos justamente ao contrário, simplesmente rejeitando essas afirmações e dizendo que isso não é possível. Infelizmente não são, né? Infelizmente são justamente essas afirmações de Jesus que criam em muitos crentes uma sensação de fraqueza interior, pelos quais automaticamente vem o pensamento: isso não é possível. Pelas leis da natureza, infelizmente, o que acontece com essas passagens das Escrituras, em princípio, sempre despertam dúvida e incredulidade, levando-nos à humilhante constatação de que não entendemos direito o que a palavra quer nos dizer. Por isso, empenhamos-nos para entender qual é, afinal, o sentido espiritual mais profundo das palavras de Jesus, especialmente Mateus 17:20. Em primeiro lugar, quero dizer que em nosso texto: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Não se trata de uma grande fé, mas de uma grande façanha, de um ato grandioso. Esta afirmação é totalmente contrária à interpretação tradicional, que sempre fala de uma fé tão grande que muda um monte de um lugar, você vê. Mas repito aqui: prioritariamente não se trata de uma grande fé, mas de uma grande ação pela fé. A fé pode ser pequena, mas se tiver uma grande ação por intermédio dela,
Isso sim, amigos, isso sim vale a pena. Afinal, que fé é esta que pode ter um efeito tão impressionante como o deslocamento de um monte? Será que é uma fé imensa, sistemática, objetiva, planejada, convincente, de que não vê empecilhos e de que maneira soberana e supera tudo que atravessa o seu caminho? Uma fé move montanhas, uai. Evidentemente poderia ter características tais, mas o Senhor Jesus não fala de uma fé desse tipo. Ele fala de uma fé que está e tem como Jesus expressamente figuradamente a condição de transferir montes. A esta fé é capaz de fazer grandes façanhas. O Senhor Jesus chama de fé como grão de mostarda. Grão de mostarda, porque realmente, em verdade vos digo, que se tiver de fé como grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, passa. Ele passará, nada vos será impossível. O que é um grão de mostarda? Em Marcos 4,31, ele é chamado de a menor de todas as sementes sobre a terra. De fato, ele tem um diâmetro de apenas 0,95 ou 1,1 milímetro. Esse pequeno grão de semente, que tem de ser observado com uma lente, se quisermos vê-lo nitidamente, é considerado pelo Senhor como exemplo para a fé que é capaz de mover montanhas. Porque Jesus considera justamente esse pequeno grão de mostarda como uma semente, exemplo para uma fé pela qual podemos acontecer grandes coisas de fato. Deste pequeno grão de semente, ser capaz de ilustrar o que significa transportar monte. Então, crente, vê se entende. Esse grão de semente, extremamente pequeno que quase não pode ser visto a olho nu no espaço de um ano, se transforma no grande arbusto, numa pequena árvore com galhos de cerca de 2,5 centímetros a 3 metros, perdão. Portanto, como são diminutos, o pré-requisito para um resultado tão grande, minúsculo grão de semente, onde aparentemente não existe. No entanto, justamente essas condições mínimas são um exemplo que o Senhor usa para ilustrar uma fé que é suficiente para remover montanhas. Essa fé, como grão de mostarda, não aponta de maneira clara para a nossa fé que muitas vezes é tão fraca e pequena. Com isso, de maneira alguma, quero desculpar nossa repetida incredulidade, dizendo simplesmente, afinal, só tem uma fé bem pequena como o grão de mostarda. Quero lembrar que muitos de nós, repetidas vezes, já tivemos a impressão de que nossa fé era assim, tão pequena e insignificante, e isso pode provocar dificuldades consideráveis. Assim mesmo, essa é justamente a pequena fé, quando quase imperceptível, que, segundo as palavras de Jesus, tem o poder de transportar montes. É necessário mudar o raciocínio. Vamos à oração de fé neste momento. Será que às vezes não imaginamos algo errado? Quando pensamos na fé que precisamos ter para viver como cristãos verdadeiros, todos nós defrontamos diariamente com situações, perguntas e problemas que se avolumam como montes. Não é justamente nesses momentos que aspiramos de todo o coração de ter mais fé, de ter uma fé maior a fim de vencermos tudo isso? Porque, afinal de contas, porque Deus a si mesmo se humilhou, se tornando semelhante a coisas horrendas por nós para nos dar a vida eterna. Ele não se humilhou somente por fazer. Ele tinha um propósito. Ele se tornou escárnio por nós para nos dar a vida eterna, para nos livrar da condenação eterna. É justamente aí que muitos precisam aprender a mudar o raciocínio, pois Jesus diz: se tiver de fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. Em outras palavras, nossa fé não necessita ser particularmente grande para transferir montes, simplesmente é suficiente termos fé. Se o grão de mostarda tivesse possibilidade de olhar para si e conseguir enxergar-se, teria tudo para desanimar, né? Pois em si mesmo não teria nada a expressar. E assim também há muitas vezes em nossa vida olhamos para nós e vemos uma fé relativamente pequena, limitada, e então ficamos desanimados. Mas o grão de mostarda não faz isso, ele não olha para si mesmo para então desanimar. Não, ele simplesmente se deixa plantar na terra, ali começa a crescer e finalmente se torna aquilo que deve ser, ou seja, uma árvore em cujos ramos aninharam-se as aves do céu. Lucas 13:19. Ao mesmo tempo, é de se considerar que o grão de mostarda ele não se torna uma árvore porque empreendeu grandes esforços, mas simplesmente porque torna ativa e aplica o que possui. Como se seria bom se compreendêssemos hoje.
que com todas as nossas fraquezas, dificuldades e tentações diárias, simplesmente podemos nos aquietar com fé infantil na mão de nosso Salvador. Que modificações provocaria em nossa vida espiritual? Simplesmente creio que muitas vezes caímos nos erros de conceitos errados acerca de fé. Na verdade, é a fé singela na obra consumada de Jesus Cristo que consegue nos levar adiante e que cada dia nos produz para uma comunhão mais profunda com o Cordeiro de Deus e não o esforço da nossa alma em crer bastante. Em nossa vida como cristãos, não precisamos nos estender buscando novas formas e grandezas de fé, mas simplesmente de ter e usar a fé pelo qual fomos salvos, seja a fé simplesmente no Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, leio novamente o que Davi diz no Salmo 18, 29. Pois contigo desbarato exército, com o meu Deus são muralhas. Com o meu Deus salto muralhas, perdão, ou vejo também que ele nos diz em Salmo 60, 12 e 108, 13. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Essas afirmações testificam de uma fé poderosa e vencedora. Que Davi tinha? Não. Eu penso que não, pois Davi era um homem com fraquezas e erros como nós. Ainda assim, esses versículos testemunham que Davi se agarrava ao quê? Com toda a simplicidade ao Deus, por meio dele podia fazer grandes proezas. Ou seja, tendo fé em Deus. Ou lembramos de 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Que é fé, essa que vence o mundo. É uma fé poderosa, forte, que espera tudo de modo algum. A fé que vence o mundo é a fé singela, ou seja, sincera. Muitas vezes não se sente a fé sacudida e posta à prova, mas sim a mesma afirmada no sangue reconciliador e salvador de Jesus Cristo. Isso tudo é essa fé. Isso tudo, essa fé, não se apoia no que sentimos ou percebemos, mas naquilo que sabemos, ou seja, que Jesus venceu o mundo. João 16:33. E que de fato somos filhos de Deus. Essa é a fé que remove montanhas. Como seria bom se compreendêssemos hoje o que significa de maneira bem prática nos contentarmos com a fé simples, como um grão de mostarda. Então muitos de nós mudariam totalmente sua vida espiritual teimosa e pouco inteligente de que uma vez por todas reconhecêssemos que o caminho da fé é simplesmente que não se trata de fazer grandes esforços espirituais, mas simplesmente de confiar naquilo que nos é oferecido em Cristo. Grandes resultados da fé como grão de mostarda, monte. Em Isaías 42:3 está escrito: não se esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Essa é uma profecia messiânica que é confirmada no Novo Testamento, de Mateus 12:20, de maneira direta em relação a Jesus Cristo, e por isso já se tornou grande fortalecimento para muitos filhos de Deus. Essas palavras também são uma figura de uma pessoa que possui fé como um grão de mostarda, pois a cana quebrada ainda não foi esmagada, está apenas quase partida, e uma torcida que fumega ainda não está totalmente apagada. Nesse sentido, essas palavras apontam para a fé mais pequena possível que uma pessoa pode possuir fé como um de grão de mostarda, que vimos no caso de um grão de mostarda, que ele não tem quase nada a oferecer, mas oferece tudo o que tem e por meio disso experimenta grandes resultados. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, você compreende o que o Senhor quer lhe dizer com isso? Talvez você leia essa mensagem como um estado interior de uma cena quebrada ou de uma torcida que fumega. Você se sente interiormente fraco e miserável. Em seu interior só resta uma fé ínfima do tamanho de um grão de mostarda. Você se sente assim porque diante de sua alma se amontou grandes montanhas de angústias, preocupações e problemas. Mas agora escute bem. O fato de você sentir como uma cana quebrada ou uma torcida que fumega prova que ainda existe algo. Que ainda existe algo em você, pois uma cana quebrada ainda não está amassada e uma torcida que fumega ainda não está apagada. Apesar de todos os montes de dificuldades que talvez nesse momento existam à sua frente, você ainda tem uma centelha de fé. E é justamente isso que você tem que ativar agora, pois Jesus disse: se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte:
Passe daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Todos esses montes de problemas, dificuldades, não são nada. Ou seja, podem ser lançados no mar, se você ativar e aplicar sua pequena fé, embora ela seja como um grão de mostarda. Em outras palavras, isso acontece se você simplesmente vier agora a Jesus. Como você é, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Pelo contrário, no Salmo 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os que de espírito oprimido. Uma coisa, porém, você precisa fazer: a cana quebrada e a torcida que fumega tem que buscar a Jesus, como você é e como você faz agora. Assim você torna ativa a sua fé como o grão de mostarda, e por meio disso você terá condições de lançar no mar todos os montes, preocupações e problemas. Incentivo a você vir hoje, agora, porque Jesus ainda não voltou. Você vê, passou 2012, 2013, 2014, aí teve a Copa do Mundo, 2015, aí teve os Jogos Paralímpicos, 2016, 2017, estamos em 2018, mas Jesus está dando tempo, aceite agora a Jesus com o pouco que você tem aí, com a sua fé, como um grão de mostarda. Assim o Senhor poderá lhe encontrar de maneira totalmente nova e fazer transbordar a sua vida como talvez nunca aconteceu antes. Nesse contexto, façamos-nos a pergunta: como aconteceu a alimentação dos 5.000 ali? Como aconteceu a alimentação dos 5.000? O pão, o peixe, para poder alimentar os milhares de ouvintes, os discípulos já haviam projetado um plano. Muito bom. Ao cair da tarde, vieram aos discípulos a Jesus. Eles disseram: o lugar é deserto, e já vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mateus 14:15. O Senhor, porém, não havia esperado por uma proposta dessas, mas por outra bem diferente. Ele não necessitava dos estoques dos gêneros alimentícios dos arredores para poder alimentar as milhares de pessoas. Ele procurou por alguém que tivesse fé como um grão de mostarda. Ele necessitava de uma pessoa que possuísse pouco, mas que estivesse disposta a dar ao Senhor o pouco que possuía. Por meio disto, ele seria capaz de realizar uma grande obra. E de fato presente um rapaz que, como é escrito em João 6:9, tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e que estava disposto a lhe entregar esse pouco. E o que fez o Senhor com isso? Ele usou também a fé, e além da fé, a empatia. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, a distribuiu entre eles, e também igualmente fez quando queriam. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo alimentou 5.000 homens, além das suas mulheres e crianças, com 5.000 pães, aliás, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Entendamos corretamente, ele somente realizou um milagre, e porque estava presente alguém, justamente esse rapaz, que lhe demonstrou a fé como um grão de mostarda, entregando ao Senhor o pouco que possuía. Por montanhas de problemas e receios foram afastados dos discípulos e ao mesmo tempo lançados no mar. Eles viam montes enormes diante dos discípulos, como seria possível alimentar um número tão grande de pessoas assim? Eles também já haviam se preocupado em como poderiam afastar esses montes, mas Jesus não necessitava de nada disso. Ele apenas procurou a fé como um grão de mostarda, que acabou encontrando nesse rapaz. De maneira, todos os montes de dificuldade e impossibilidades foram lançados no mar. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, ainda hoje, como esse rapaz consegue fazer isso? Pela fé. Então consagre ao Senhor o pouco que tem. Traga ao Senhor a sua fé como um grão de mostarda, e ele virá ao seu encontro de maneira totalmente nova, entregando um pouco de fé que você possui, e ele terá condições de lançar no mar as montanhas de sua vida, suas dificuldades e preocupações. Portanto, não é o tamanho de nossa fé que a faz diferença, mas a fé como grão de mostarda num grande Deus. Glória a Deus. Vamos então vencer a vitória da fé em Cristo Jesus. Somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade então
mais à frente das nossas vitórias pela fé como grande mostarda. Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Somos vencedores, não é à toa. Glória a Deus.